Olá, meu nome é Alisson Rodrigo Clark, eu sou de Toledo, no Paraná, estudo no Colégio Estela Jardim Porto Alegre, meu orientador é o professor Ernesto e minha co-orientadora é a professora Janaia Chau. Meu trabalho é Estudo das moléculas que compõem a Rovenia dulcis. Bom, a antracnose é uma doença causada pelo fungo Coletótrium que causa manchas escuras e podridão nos frutos. Segundo Fernandes et al. 2002, isso pode levar a um prejuízo bem grande ao agricultor. Então, o que o agricultor faz para combater o crescimento da antracnose? Ele utiliza muito produto químico, só que o produto químico ele é tóxico, tanto para nós quanto para o meio ambiente. Ele pode causar contaminação no solo, na água, no ar e até mesmo nos animais e no ser humano. Com isso, o objetivo do meu trabalho foi substituir o produto químico utilizado por um produto químico alternativo. Nesse caso, um antifúngico alternativo que foi feito à base da uva do Japão ou Rovenia dulcis, que seria o nome científico. A árvore de uva do Japão ela é uma árvore bem comum aqui na região sul e é uma árvore sazonal, onde no inverno caem as folhas e no verão ela tem uma grande copa verde. O seu fruto ele é comestível tanto para nós quanto para algumas espécies de animais, como aves e coatis, por exemplo. Bom, o meu trabalho foi dividido em 4 etapas: pré-colheita, pós-colheita, teste de germinação ou alelopatia e o teste das moléculas, que foi feito em parceria com a UTF-PR. Para o teste de pré-colheita, eu utilizei as concentrações de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 gramas de uva do Japão para 1 litro de água. E no teste de pós-colheita foram utilizadas concentrações de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 gramas por litro, tanto para o extrato fermentado quanto para o extrato aquecido. O extrato fermentado, ele é um extrato onde eu utilizei as concentrações de uva do Japão e misturei com 1 litro de água e deixei ele fermentar uma semana em um local sem incidência de luz. O extrato aquecido, ele é um extrato que foi feito no dia da aplicação e que foi esquentada a água, colocada a uva do Japão dentro e esperado resfriar até essa temperatura ambiente. Para o teste da germinação ou teste de alelopatia, eu utilizei 5 tipos de sementes que são de frutos que são atacados pelo coletótrium que sofrem pela doença da antracnose. Nesse caso, eu utilizei o melão, o pepino, a melancia, o quiabo e a abobrinha. Então, dessas sementes, eu coloquei 20 delas em um papel específico para germinação, um papel germiteste. Fiz uma aplicação de água e com extratos uma concentração de 25 gramas para 1 litro para ter um controle e ter uma comparação. Após fazer a aplicação, eu fechei os papéis germiteste, coloquei em sacos plásticos e mantive em uma estufa de crescimento com fotoperíodo regulado de 12 em 12 horas e uma temperatura média de 30 graus. A avaliação foi feita a cada 2 dias, contando as sementes que haviam germinado. Para a metodologia do pré-colheita com os pepinos, eu fiz o preparo dos canteiros da horta e coloquei algumas estacas para que as plantas pudessem se apoiar quando estivessem maiores. Então, eu fiz o plantio das mudas e fiz a aplicação dos extratos uma vez por semana. Então, quando eu fazia a aplicação dos extratos, eu teria que refazer novos extratos para aplicar na semana seguinte. Com isso, eu produzi frutos sem o contágio desses fungos. Fiz a avaliação contando os frutos produzidos por planta, pesando e medindo a altura deles. Para a metodologia do pós-colheita foram utilizados ambos os extratos, tanto o extrato aquecido quanto o extrato fermentado. Então foram pesadas as concentrações, feitos os extratos naquele dia, e então eu mergulhei os frutos utilizados dentro por aproximadamente 1 minuto. Mas antes de mergulhar, eu fiz a inserção do fungo com o auxílio de um incisor e de uma matriz do fungo Coletótron gloesporioides, onde eu deixei um micelium em cima do fruto para ver se ele seria atacado ou não. Para o teste avaliativo deles, eu fui contando os dias que que haviam durado os frutos e que pudessem ser consumidos ainda. Para os resultados do teste da germinação, eu obtive que melancia teve uma germinação de 100% com água e 91% com extrato. Isso quer dizer que o extrato ele foi alelopático para o teste da melancia, mas não só para o da melancia, ele teve uma germinação inferior em todas as sementes que foram aplicados os extratos. Mas estatisticamente esse resultado é igual. Por quê? Porque a diferença em germinação ela é muito baixa. Então, estatisticamente, eu teria uma germinação e uma produção de frutos igual, mesmo tendo uma perda na germinação das sementes.
Essa aqui é a tabela de durabilidade dos frutos. As barrinhas em azuis são as barrinhas de durabilidade dos extratos que foram aplicados em extratos fermentados ou os extratos de temperatura ambiente. As barrinhas em verde são as barrinhas que mostram a durabilidade dos frutos com aplicação de extrato aquecido. O meu controle, o tratamento 1, ele é onde eu não fiz nenhum tipo de aplicação. Ele durou cerca de 2 dias e meio. Já os meus melhores resultados, eles variaram entre 16 e 19 dias de durabilidade dos frutos, tendo o meu melhor extrato fermentado tendo uma durabilidade de 16 dias e os meus melhores extratos aquecidos tendo uma durabilidade de 19 dias. Isso é quase 10 vezes mais tempo de durabilidade do que o meu controle, que durou apenas 2,6 dias. Para os resultados do teste pré-colheita, que é onde eu visei produzir a maior quantidade de frutos sem o contágio de fungos e com apenas a aplicação do extrato fermentado, o meu tratamento 1, que seria o meu controle, ele produziu cerca de 2 frutos por planta. Já os meus melhores tratamentos, eles variaram uma produção de 6 a 8 frutos, se destacando o tratamento 7, que produziu cerca de 8 frutos por planta, quase 400% a mais na produção de frutos. Em parceria com a UTF-PR, foram discutidos alguns assuntos e feita uma análise das moléculas que haviam dentro do ovo do jetão. Entre elas, a gente encontrou 16 moléculas, sendo a naringenin uma das principais delas encontradas. Essa molécula ela é composta por 3 fenóis, que seriam uma hidroxila, que seria um OH ligado a um anel benzênico, um éter, que seria um oxigênio entre dois carbonos, e uma cetona, que seria um oxigênio com uma ligação dupla para um carbono que está entre carbonos. Essas são as minhas 3 principais referências e obrigado pela atenção.